pastor desta casa, os demais obreiros, Deus abençoe ricamente. Eu faço questão, irmãos, antes de eu ministrar, até considerando como parte da minha mensagem, um testemunho bem rápido da minha esposa. Já combinei com ela que se houvesse oportunidade, ela reduzisse. Eu acredito, irmãos, que será motivo para nós se acrescentar a nossa fé. Não é para estar viúvo, não é? E em fevereiro do ano que vem nós vamos casar. Bodas de Rubi. Fevereiro, 40 anos. 40. A boa parte dos que estão aqui, quando eu casei, não tinha nascido. Quase a maioria. Acho que eu, o pastor Cláudio e mais um aí, que quando eu casei já estava nascido. Mas a senhora é pequenininha. Não, sim, eu tenho 54, varão. 54? Oh. Tá bem, então eu tinha 3 anos quando o senhor nasceu. Tá certo, mas Elza, glórias a Deus, pastora Elza, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Nosso Deus, Ele é acima de tudo, que você possa pensar. Deixa eu dizer uma coisa enquanto a Mael se aproxima aqui. Sabe quando é que você vai partir? Só quando Deus quiser. Oh, aleluia, Deus. Deus quiser. O que morre antecipado, irmãos, é só aquela ave que uns 2, 3 dias antes do dia 25 tem que matar ele para deixar de molho. Então ele é morto antecipado, chamado peru, né? É. Mas o crente não. Ele vai, pensa que foi, não, vai viver mais 10, 20 anos ainda. Mas, poder sentar, meus queridos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler aqui um versículo antes de eu começar a contar no Salmo 77, o versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilha. Amém. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. O versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Não existe, né, irmãos? Nós não sabemos o que nós daremos ao nosso Deus. Nós já ouvimos hoje que Ele é fiel. Ele é o Deus do impossível, né? Não é verdade? Então, irmãos, para que vocês saibam o que Deus fez na minha vida, todos vocês que estão aqui creem em milagres, não creem? Nosso Jesus, Ele é o Deus dos milagres. Eu sou esse verdadeiro milagre, né? Pois no ano de 2008, 3 de dezembro, né, de 2008, voltando um pouquinho, dia 1º de dezembro, pois eu faço chá para os alunos ali em Utinga. E eu já estava bem mal. Mas mesmo assim eu fui, fiz o chá. Enquanto dava até o intervalo, tinha uns papelão lá, eu pus o papelão, me encostei um pouquinho, até o horário do intervalo, pois eu já não estava bem. E meu esposo costuma dizer sempre assim: quando você está enfermo, não vai para a Santa Casa, venha para a Casa Santa. Mesmo assim, na terça-feira, mesmo mal como eu estava, na terça-feira eu fui ali para Utinga, no culto de ensino. Na quarta-feira, eu tinha uma consulta, mas de madrugada da quarta, às 5 da manhã, sempre é costume, às vezes, esse horário, eu descer para fazer um cafezinho para nós dois, né? Eu faço o meu e depois coloco para ele. Mas quando eu desci na cozinha, aí eu fui pegar, assim, a vasilha, as minhas mãos não tinham força. Eu não tinha força nas minhas mãos. E quando eu percebi que eu estava sem força nas minhas mãos, eu gritei por ele. Eu chamei ele de Zoca. E eu gritei, Zoca! Aí ele veio correndo e eu falei, olha, eu não tenho força nas mãos. Aí falou, se troca, vou te levar no hospital. E me levou em São Bernardo, lá no nosso conveniente médica, né? E chegando ali, a médica me atendeu praticamente, acho que ela estava dormindo, e disse que a minha pressão estava alta, me medicou e me mandou embora para casa. À tarde, eu tinha consulta com o cardiologista. Passei com o cardiologista. A hora que nós estávamos indo para o cardiologista, ali perto do Largo da Vila Pires, um carro bateu no nosso carro.
Ele percebeu que eu não estava bem naquele momento. Que geralmente quando isso acontece, ele sempre ficava nervosa, né? Quando eu vi que bateu no nosso carro, foi até um pouco, foi até forte, né? Aí eu só falei, olha, né? Aí ele falou, puxa, ele percebeu, nossa, ela tá mal mesmo, né? Aí passei no cardiologista, ele falou que era depressão. Me deu 3 caixinhas de amostra grátis, né? E me mandou para casa. Fui embora. Aí naquele momento, a gente só tem uma filha, né? Essa filha, a mamãe, para ela, o papai é tudo. E como ela, para nós também é tudo, né? Aí quando ela viu que eu estava mal, ela quis chamar um casal de missionário e veio uma missionária de Bragança Paulista, missionária Rosa. Veio junto. Estava orando. Mas o meu esposo começou a observar que ele estava assim, tipo, expulsando. E o problema era enfermidade, né? Aí naquele momento ele falou, olha, eu vou pedir para vocês me ajudam a descer, né? A Elza, que eu já estava praticamente em coma. Eu nem vi colocar no carro, eu nem vi levar eu para o hospital, nada disso. Praticamente eu estava indo embora mesmo dessa vida, né? E aí eles me desceram e o meu esposo me levou eu para o Hospital São Bernardo, onde eu tinha ido já de madrugada. Aí, irmãos, aquele médico que estava lá naquele momento, ele foi iluminado. Na hora ele já mandou fazer o teste. Quem tem diabetes aqui? Sabe quanto estava a minha glicemia? 1020. Meu Deus. O 1020 que foi que eu dei entrada no hospital, eu não tenho como provar, mas de 990 eu tenho a minha pasta de todos os dias em que eu ficava no hospital. Dei entrada naquele hospital com 1020 de glicemia. A minha filha, quando viu que eu fui para a emergência, ficou sabendo que o resultado, o quanto que tinha dado de glicemia, ali naquele corredor da intermédica, ela rolava, ninguém segurava ela, de desespero, né? Mas o nosso Deus, irmãos, é que nem o meu esposo falou, a pessoa só vai quando tiver de ir, porque, né, para vocês verem, eu aqui falando para vocês, uma pessoa que praticamente ficou como morta, irmãos. Sabe o que é? Uma pessoa em coma. Meu esposo foi lá visitar, eu ali, nem vi ele ali me olhando, né? Morta. E aí, no dia da visita, em que meu esposo foi no dia seguinte com a minha filha, um médico, eram 3 médicos que estavam cuidando de mim. Aí esse doutor Fábio perguntou para o meu esposo assim, o que ele era meu e a minha filha. Ele falou, meu esposo e ela filha. Ele falou, vocês são a pessoa certa para me dizer para vocês que de 1000 pessoas que esse caso não é da dona Elza. O caso da dona Elza é óbito, né? Ainda até meu esposo, né, como advogado, ele fala assim que o médico não poderia dizer isso porque enquanto a vida tem esperança, né? Aleluia, Deus. Eu não estava morta, né? Eu estava em coma, mas não estava morta. Como daquele quadro eu saí, né? Graças a Deus, as orações. Por isso que eu digo, sempre que você estiver orando, para Deus nada é impossível. Nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus do impossível. Nosso Deus faz maravilhas, né? Ele ressuscitou eu que praticamente estava morta, né? E graças a Deus, olha, foi 8 dias em que eu fui lá para a Vila Maria, mandaram lá perto da Dutra. Meu irmão dizia assim, você não viu você vir. Você vai ver a distância que você está da sua casa quando você voltar. Quando eu voltei de coma, quem estava lá era esse meu irmão e a minha irmã. Quando eu voltei, ele falou assim, você sabe quem que eu sou? Eu falei, sei. Quem que eu sou? Eu falei, o Fernando. E esse meu irmão, quando meu pai faleceu, ele tinha se ausentado um pouco da nossa casa, e ele perguntou assim para mim, você me perdoa? Eu fiquei até assim, não tinha o que perdoar, mas que ele perdoa. Nós não podemos negar o perdão, né, irmãos? Pedir o perdão, nós perdoamos, né? E ele ficou naquela ansiedade, lá na UTI não podia usar o celular, né? E ele com aquela vontade de ligar para o meu esposo para falar que eu tinha voltado. A Elza voltou.
Aí ele falou com meu esposo, depois falou assim, eu só acredito amanhã quando eu chegar lá que eu ver. E ela voltou. Aí no outro dia, quando ele chegou lá, eu estava. Aleluia, Deus. Esse é o Deus que vai servir. Nossa, esse Deus maravilhoso. Eu sempre disse, eu sempre acompanhei meu esposo, eu sempre estive ao lado dele. E eu disse assim, Senhor, eu quero fazer ainda mais. Ainda mais, meu Deus, o que eu faço ainda é pouco. Saber que eu estava ali praticamente como uma morta. E o meu Deus me deu vida novamente. Oh, aleluia, Não Deus. vale a pena nós servirmos a esse Deus. Não troque esse Jesus por nada nessa vida. Oh, aleluia. Esse Jesus é maravilhoso. Como vale a pena servir a esse Deus? Irmãos, os meus 3 primeiros filhos o Senhor levou, perdi. Todos novinhos. A primeira com 2 meses e 8 dias. Todos nasceram. A segunda com 1 mês e 8 dias. Um menino com 10 dias. O Senhor não quis para ele. Mas veio essa, que foi a quarta, que veio com uma bênção de Deus. Deu meu casal de netinha. Falei que eu tenho. Oh, aleluia. Maravilha, irmãos. Coisa gloriosa. Deu meu genro. Você viu? Ele tira, mas ele dá. Nós temos que ver, entender o que ele faz. Não é verdade, irmãos? Por isso que eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. E saiba vocês, isso aí é para aumentar um pouco da sua fé. Para você ver que o nosso Deus, ele não mudou. Ele ainda faz maravilha. Isso aí não é alguém, não aconteceu, não aconteceu comigo mesmo, que está meu esposo. E o médico disse para mim, e disse assim para mim, o seu esposo é um homem de fé. Eu falei, é mesmo. Eu disse para ele, é mesmo. E eu contei um testemunho, irmãos, eu louvo a Deus sempre por mim. Se vocês souberem, vocês me ajudam. É Nânia Azevedo aqui. Sim, Deus é fiel.